Olá, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre o processo de despertar. Como é, o que acontece, como lidar melhor com esse processo. Então vai ser bem dinâmica essa live aqui de hoje. Vamos falar muito sobre como sustentar o desconforto de todo esse processo e tudo que acontece aí no meio do caminho. Vocês que estão chegando por aqui, sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, vai me dando feedback de como que tá o som para vocês, como que está a imagem. Também quero saber de onde vocês são, deixa aqui a cidade, o estado de onde vocês estão falando. Tem muita gente nova chegando aqui no perfil. Tô super animada também, gente. Ontem eu passei por uma nova classe de barras com a CF Juanita, foi incrível. E surgiram várias consciências na live de ontem. E eu tenho percebido cada vez mais como é que tá tudo conectado e eu escolho compartilhar essas consciências aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Carvalho, sou facilitadora de consciência, terapeuta holística e mentora de negócios para terapeutas. E muitas pessoas me perguntaram assim, Dani, mas por que fazer uma nova classe de barras se você já é facilitador? Ou seja, se você já dá o curso, por que você foi fazer uma nova classe de barras com uma outra pessoa? Então, gente, a primeira consciência que eu escolho compartilhar aqui com vocês é que cada classe de barras ela é única. Não é só sobre você aprender a correr as suas barras, sobre você aprender a correr as barras de outras pessoas. Um curso de barras, na verdade, é um grande convite para que a gente possa escolher uma forma diferente de funcionar nesse planeta, de começar a olhar para tudo aquilo que talvez a gente nunca tenha escolhido olhar de verdade e perceber que são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade, são as nossas escolhas. Então, quando a gente começa a escolher de uma forma diferente, a gente também começa a criar uma realidade diferente. E quando a gente escolhe uma classe de barras, a gente recebe da energia do facilitador. Então, não é só sobre a parte cognitiva, né? Não é só sobre você aprender a correr barras. É sobre você receber de toda essa energia do Access Consciousness. Aprendi ontem, inclusive, a falar Access Consciousness, o que mais é possível, né? Que é justamente sobre isso, sobre você receber dessa energia de acesso à consciência, né? Você começar a fazer parte disso tudo e escolher fazer parte disso num nível ainda mais profundo, ó. Tô vendo que tem gente aqui do Rio de Janeiro. Eu sou de Nova Iguaçu, gente. Tô falando aqui do Rio também, do estado do Rio, mas eu tô falando da cidade de Nova Iguaçu. Tô vendo que tem gente aqui de Porto Velho. E o que mais é possível, ó. Para quem tá assistindo essa live pela primeira vez, nós temos um código aqui na nossa live e o código é 1 para sim e o 2 para não. Então, todas as vezes que eu fizer uma pergunta aqui, que você fizer sentido para você, que tá caindo ficha aí para você, você deixa um aqui nos comentários e se a resposta for não ou se não estiver fazendo muito sentido para você, você deixa o 2 que eu vou buscar uma forma diferente de explicar isso aqui para você, tá? E o que é, na verdade, né? Vamos começar aí falando sobre o que é esse processo de despertar, que também é algo que gera muitas dúvidas, né? A primeira coisa, gente, despertar é um processo, não é algo que acontece da noite pro dia, né? Quando a gente encarna aqui nesse planeta, nós recebemos o véu da ilusão, né? Nós recebemos aí o véu do esquecimento. Então, a gente esquece de tudo aquilo conscientemente, né? De tudo aquilo que a gente já viveu antes. E quando a gente nasce aqui, a gente vem para uma realidade na terceira dimensão, né? Por que é a terceira dimensão, gente? Altura, largura, profundidade, tá? Por isso que chama de 3D. E aí a gente vem para essa realidade 3D e a gente começa a ver as coisas de uma forma sólida e a gente começa a acreditar nessa realidade só da matéria, né? A gente não tem a consciência do que está por trás disso. Então, esse processo de despertar, ele é um processo de justamente você sair dessa matrix, dessa 3D, né?
dessa ilusão, dessa realidade, e você começar a perceber como essa realidade realmente funciona. Então você começa a entender que você não é daqui, você está aqui, que essa vida aqui, ela é só uma experiência, né? Que a nossa vida, ela vai muito além disso, que tudo isso que nós estamos vivendo aqui, isso é algo temporário, né? E algumas religiões, elas vão chamar esse processo de despertar de um processo de iluminação, ou algumas outras vão chamar de nirvana, né? E olha só que interessante, gente. Isso tem a ver, né? O que é o nirvana? É você estar num estado de felicidade plena. E eu acho muito incrível quando a gente começa a pegar aquilo que a gente aprende dentro do Axis e começar a fazer essas conexões com o que está fora do Axis. Por quê, gente? O Access Consciousness, ele não é o único caminho. Ele é um dos caminhos para se chegar à verdade, porque a verdade, ela é uma só. Por que vocês vão me ver muito falando aqui sobre as barras de Axis e sobre o próprio Axis, né? Porque tem sido um caminho que tem me trago resultados muito rápidos, né? Tem sido ferramentas que têm me ajudado a encurtar esse caminho, a atualizar as coisas de uma forma muito mais rápida na minha vida. Mas vocês vão perceber que tá tudo conectado, né? Eu comecei lá atrás esse meu processo de despertar através dos estudos de física quântica com o professor Hélio Couto. Então hoje eu também sou ressonante harmônica, né? Eu vejo que muitos de vocês que chegam até mim também ou estão lá no caminho das palestras, ou já são usuários da ressonância harmônica, né? Por quê? Porque a gente não atrai os opostos, a gente atrai as pessoas por ressonância. E aí, gente, foram acontecendo algumas coisas na classe de ontem que foram me chamando muita atenção e foi justamente o que me despertou o desejo de fazer essa live aqui hoje, né? Então eu tô nesse processo de despertar, ele começou pra mim em 2018, né, muito forte, porque na verdade desde que a gente chega nessa realidade, a gente de alguma forma já inicia esse processo. Por quê? Porque cada coisa que a gente aprende, quanto mais a gente vai expandindo a nossa consciência, de alguma forma a gente também está expandindo, a gente está de alguma forma evoluindo nesse processo de despertar. Então imagina como se fosse uma escada, né? Cada degrau que você sobe, ou seja, cada consciência que você acessa, você sobe um degrau e desse degrau que você está, você consegue ver a realidade de um patamar diferente do que o que você estava ontem. Então, depois de ter participado da classe de ontem com a Juanita, eu estou num patamar diferente do que o que eu estava ontem. E aí você lê um livro, você sobe mais um degrauzinho. Você assiste um vídeo no YouTube que de repente expande a sua mente, expande a sua consciência. Você sobe mais um degrauzinho dentro desse processo de despertar. E aí, a primeira coisa que aconteceu ontem na classe que me chamou a atenção é que no meio da classe eu fiz uma postagem, eu postei um stories aqui no Instagram e lá no status do meu WhatsApp, onde eu falava algo mais ou menos assim: as nossas escolhas criam a nossa realidade. E aí uma pessoa, que foi inclusive minha aluna do curso de barras, ela virou pra mim e ela falou assim, ela mandou um textão pra mim e falou assim: Dani, mas que escolhas são essas que você tá falando? Porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque eu tô escolhendo. Só que parece que quanto eu mais escolho, mais a minha vida tá afundando, mais as coisas estão piorando, mais... E aí segura essa informação, gente, porque isso aqui tem uma baita de uma consciência para todos nós aqui, porque nada é por acaso, né? Se isso chegou no meu mundo, se você caiu aqui nessa live, não foi por acaso, tá? Então segura essa informação. E aí depois, num outro momento, e aí passou, eu respondi essa pessoa na hora, depois ela me mandou uma outra mensagem que eu inclusive não consegui responder, porque a classe de barras ela é uma classe bem dinâmica, né? Quando a gente tem uma classe com mais pessoas, acaba sendo mais dinâmico ainda. E ontem, para completar, eu estava com o meu filho Miguel,
neste momento, nessa realidade, com 8 anos, e ele estava fazendo a segunda classe de barras dele. Então, eu estava lá acessando todas essas consciências, mas também tinha que ficar de olho na criança, né? Então, imaginem aí como que foi esse processo ontem. E aí, nesse mesmo processo, veio uma outra aluna minha que também estava fazendo o curso de barras, né? Refazendo, na verdade, o curso de barras, porque ela foi minha aluna e estava lá escolhendo receber dessa energia novamente. E aí, no meio da classe, ela me chamou num canto e ela falou assim, Dani... E ela é uma pessoa super tranquila, super de boa, é uma pessoa que contribui muito comigo, inclusive. E aí ela virou pra mim e ela falou assim, ela me mostrou, ela tem gravado muitos vídeos aqui na internet e ela me mostrou uma pessoa que tava caindo de pau nas postagens dela. E aí ela falou assim pra mim, assim, Dani, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca quis entrar em debate com as outras pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa do deixa disso. Eu sempre fui uma pessoa que evitei confusão. E olha só o que essa pessoa ela tá fazendo aqui no meu Instagram. E a pessoa caindo de pau nas postagens. E aí eu fui, falei exatamente o seguinte pra ela. Eu falei, sabe o que acontece? Quanto mais, e ó, gente, segura essa informação. Quanto mais a gente expande a nossa consciência, essa realidade ela vai trazer pra gente situações que nós ainda não somos capazes de lidar. Imagina, gente, um jogo de videogame. Quando você passa para o próximo nível, o que acontece no próximo nível? É o mesmo nível de dificuldade? Deixa um aqui nos comentários se tá fazendo sentido e 2 se não tá fazendo sentido para vocês, tá? E aí, gente, essa realidade é a mesma coisa, tá? Então, quanto mais vocês acessarem consciência, aquilo que vocês já superaram tá superado, tá de boa. O que vai se apresentar para vocês é o que vocês ainda não são capazes de lidar, porque aquilo que a gente ainda não é capaz de lidar é o que vai levar a gente para o próximo nível, né? E aí eu perguntei para ela, será que é o momento agora de você enfrentar o desconforto e se posicionar? Porque talvez seja exatamente isso que o universo tá requerendo dela nesse momento. Então, gente, o processo de despertar, ele vai colocar a gente de frente com situações que a gente não quer lidar. O processo de despertar não é gostosinho. O processo de despertar é sobre justamente você sustentar o desconforto. E aí eu escuto muitas vezes vocês falando para mim, vocês que estão no caminho das palestras, vocês que dizem que estão escolhendo, virar para mim e falar assim, mas eu não vou pedir a ressonância, eu não vou pedir a próxima onda porque eu não quero passar pelas catarses. Processo de despertar, gente, tem catarse. Se você, como que você quer, né, expandir, como que você quer ir para o teu próximo nível se você não está disposto a limpar aquilo que precisa ser limpo em você? Se você não está disposto a liberar aquilo que precisa ser liberado em você. E aí, meus amores, por que é um processo? Porque nós temos diversas vidas. São muitas crenças limitantes, são muitos pensamentos sabotadores. Vocês não vão limpar isso em uma classe, vocês não vão resolver a vida de vocês em uma sessão de barras. Entendam que é um processo. Só que, olha só, lembra lá da faxina. O que acontece na sua casa quando você está fazendo uma faxina? Gente, primeiro é o caos, é tudo fora do lugar, dá trabalho, você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de parar no meio do caminho. Muitas vezes você vai se questionar o porquê você começou, porque você está no meio do caos. Só que quando a faxina termina, o que acontece, né? Quando a gente vê tudo arrumadinho, tudo lá no lugarzinho, quando você descobre um monte de coisas, um monte de quinquilharia, um monte de coisa velha, um monte de coisa que você não precisa mais, que você tá guardando, que tá só juntando sujeira, poeira dentro da tua casa, e aí você tira essas coisas,
Às vezes, gente, só de arrumar, você descobre espaço nas gavetas que você nem sabia que tinha. Quando você começa a arrumar, você lembra de coisas, e eu tô falando, gente, de coisas físicas, tá? Você lembra de coisas que você nem sabia que tinha, que você vai começar a se perguntar, cara, por que eu comprei isso? Se eu nem uso, me desculpa, se você não tá usando, é porque você não precisa. E quantas vezes você tá acumulando um monte de coisas aí na sua vida que são coisas que você nem precisa, coisas que você comprou de outras pessoas e que não te servem mais, coisas que em algum momento serviram, e aí, ó, a importância do desapego. Coisas que em algum momento serviram, mas que hoje não servem mais. Gente, quem me acompanha aqui sabe que nesse processo de despertar da consciência, né, do ano passado para cá, do mês de junho para cá, que foi quando eu fiz a minha primeira classe o fundamento, a minha primeira classe avançada dentro do Axis, foi em junho de 2023. E aí, de lá pra cá, eu perdi 13 quilos. Perdi não, eliminei, né? Que as palavras têm poder. Não perdi nada. Eliminei 13 quilos. Mudei o meu corpo, gente, de uma forma que eu nunca tinha conseguido mudar antes. E aí, o que aconteceu com o meu guarda-roupas? Eu precisei desapegar de um monte de roupas que eu adorava. De um monte de roupas que eu achava que ficavam lindas em mim. Só que eram coisas que não me serviam mais. E eu precisei soltar tudo isso, tirar essas coisas lá do meu armário para poder abrir espaço para que novas coisas acontecessem, para que novas roupas aparecessem lá no meu armário. Então, o que você ainda está apegado aí, que fez parte do seu passado, que não te serve mais, que você precisa soltar hoje? Porque o processo de despertar é sobre isso. É sobre você começar a perceber que você não precisa mais de certas coisas. Aí alguém colocou aqui, você é muito tagarela. Não sei se isso é um elogio ou se isso é uma crítica, né? O quanto que você está disposto a receber as críticas das outras pessoas. O quanto que você está na disposição de estar num espaço que isso não te afete mais. Tudo isso, gente, faz parte do processo de despertar. E aí eu anotei várias coisas aqui, né? Várias coisas aqui que eu quero que vou convidar vocês a irem anotando os pontinhos dos sinais do despertar para você poder perceber aí em que estágio você está. E no final dessa live eu quero que você comente aqui, se você assistir depois a gravação, que você comente aqui quantos pontos você somou. Então eu vou começar falando quais são os sinais desse processo de despertar e no final eu vou trazer o que você pode fazer para poder minimizar esse processo, tá? Minimizar, gente, não quer dizer que tem uma forma de não passar por isso. Não passar por isso é não escolher, tá? E tá tudo bem. Se você disser pra mim, Dani, não quero passar por catarse, ok. As pessoas, elas escolhem o nível de consciência que elas querem ter, né? E tá tudo bem. Nós temos a eternidade para chegar até a iluminação. Quanto tempo a gente vai chegar, quanto tempo a gente vai levar para chegar lá, só depende das nossas escolhas. Só depende do quanto nós estamos dispostos a sustentar o desconforto desse processo. E é exatamente nesse desconforto, nesse momento, que muitas vezes a gente se sabota, a gente se paralisa. E o professor Hélio Couto, ele fala muito sobre isso. E eu falo, gente, com conhecimento de causa. Porque quando eu comecei a fazer a ressonância harmônica, na minha terceira onda, eu comecei a manifestar muita coisa. E eu comecei a ter muitas catarses também. E foi um momento que eu me paralisei. Na minha terceira onda, eu comecei a tomar consciência de muitas coisas. E, inclusive, a gente começa a ter medo de perder as pessoas que a gente ama. Porque a gente começa a perceber, muitas vezes, um abismo que vai criando entre nós e elas. E muitas vezes a gente se sabota nesse processo. Então, trouxe tudo isso aqui para a gente poder refletir sobre isso e fazer escolhas. Só que tem uma outra coisa também que eu quero trazer aqui para vocês.
Nesse processo, nós vivemos aqui, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, sempre vai depender das nossas escolhas. As escolhas que a gente faz consciente e as escolhas inconscientes que estão sendo controladas lá pelo nosso sistema de crenças, né? Pelos paradigmas, pelas coisas que a gente acredita. Mas sempre tem a ver com as nossas escolhas. Só que o que acontece? O que acontece nesse processo? Enquanto a gente resiste, essas situações elas vão persistir até que a gente aprenda o que a gente precisa aprender com elas. Então você pode procrastinar quanto tempo você quiser. Você inclusive pode passar dessa vida da mesma forma como você entrou, é só uma escolha. E aí você vai ter que voltar do mesmo ponto que você saiu para você poder continuar. Então, gente, assim, não tem para onde correr. Ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. E enquanto a gente não aprender, a gente vai se pegar repetindo as mesmas situações nas nossas vidas. E eu tenho falado muito sobre isso aqui. Porque muitas vezes você vai sair de um relacionamento abusivo e se você não aprender o que você tinha que aprender com esse relacionamento, você vai criar um outro relacionamento abusivo. Você entra numa situação financeira interessante e aí se você não aprender o que você precisa aprender sobre o dinheiro, você faz o dinheiro novamente, aí você vai entrar num outro ciclo de perder tudo novamente. Então é sobre isso, tá? E aí, gente, quais são os sinais do despertar, né? O primeiro sinal que aparece quando a gente está nesse processo de despertar é um grande incômodo. Então você começa a olhar essa realidade e você começa a se incomodar com ela. E você começa a desconfiar que tem alguma coisa de errado. Que não é possível, que essa vida não pode ser só trabalhar e pagar conta. Você se dá conta que você tá lá na rodinha de hamster, né? Vivendo como a massa vive, fazendo o que todo mundo faz, e aí você começa alguma coisa dentro de você te incomodar. Então, se você já viveu ou se você tá vivendo esse processo, deixa um aqui nos comentários. Esse processo, gente, ele começou pra mim lá em 2018. Então, em 2018 eu estava na CLT, eu era gerente de vendas numa multinacional, então eu tinha muitos benefícios, tinha assim, um salário que para essa realidade era algo que era muito bom, só que eu comecei a me questionar o preço que eu pagava para poder ter tudo aquilo que eu tinha dentro da empresa. Eu comecei a me questionar, gente, não é possível, sabe? O que adianta eu ter dinheiro se eu não tenho tempo para minha família, se eu não tenho tempo para estudar, se eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu acredito. Gente, eu vivia uma fase, essa fase inclusive, era uma fase que eu não conseguia ler um livro. Era uma fase que dificilmente eu conseguia fazer um curso. E não era porque eu não tinha dinheiro, era porque eu não tinha energia, né? Então, quando eu tinha tempo, eu não tinha energia. E muitas vezes eu não tinha tempo porque eu estava sempre trabalhando, né? Eu tinha um emprego em que eu não tinha horário, são os cargos de confiança, né? Maravilhosos, como pode melhorar. E aí a gente tem essa falsa ilusão de que, eu não tenho horário, o meu compromisso é com o resultado. Mas a grande verdade é que eu não tinha horário e realmente eu também não tinha tempo para nada. E depois que vem esse processo essa primeira etapa do processo de despertar, e aí se você já passou por ele, né, deixa um aqui nos comentários e anota aí para você ir somando os teus pontos, você vai começar a perceber sincronicidades e sinais do universo. Você começa a perceber assim, é como se o universo ele estivesse falando com você, só que você começa a achar que você tá maluco. E aí você começa a se questionar, cara, será que isso aqui é coincidência? E aí você vê um outdoor, parece que o outdoor tá falando com você. Você lê um livro, parece que o livro tá falando com você. Você cai na live aqui e aí você fica, caraca, essa live era pra mim. Parece que a Dani tava falando pra mim.
Só que aí você fica nessa dúvida, será que é pra mim mesmo ou será que eu tô ficando maluca? Porque o segundo sinal do processo de despertar é exatamente esse, você começa a se questionar. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo uma coisa e você começa a ir na contramão disso que tá todo mundo fazendo. E você começa a desconfiar, né, que tem alguma coisa diferente. Aí você, cara, será que realmente tá todo mundo errado e eu que tô indo pelo caminho certo? Ou será que tá todo mundo certo e eu que tô ficando, ó, totoca da cabeça? Já passaram por isso, gente? Porque eu comecei a passar por isso também. Eu comecei a... E aí, gente, uma das coisas que aconteceram comigo, eu já estava estudando sobre física quântica com o professor Hélio Couto. Eu já tinha lido, assim, muitos e muitos e muitos livros sobre a lei da atração, sobre... enfim, né, sobre criação de riqueza, já estava fazendo os exercícios de visualização, de autoafirmação, mas não conseguia, em relação ao dinheiro, eu não conseguia atualizar as coisas. E foi exatamente por isso, gente, que eu fui aprofundar os meus estudos sobre isso. Por quê? Eu comecei a fazer os exercícios que tinha lá no livro da Lei da Atração, em todos os livros que eu li, e foram muitos livros. E eu comecei a me questionar, cara, por que funciona para as outras pessoas e não tá funcionando para mim? E aí eu comecei a estudar física quântica com o professor Hélio Couto, e aí uma cliente minha de processo de coaching, ela me mandou os mantras e perguntas de Axis. E aí eu comecei a usar as perguntas do Axis. Para quem não conhece, a gente está caindo por aqui de paraquedas pela primeira vez. O objetivo das perguntas dentro do Axis não é a gente responder com a nossa mente lógica. É nós recebermos a conscientização dessas perguntas. Então, se eu pergunto assim, o universo, como pode melhorar? Não é eu responder como pode melhorar. É eu estar aberta para receber a conscientização de como pode melhorar. Se eu pergunto assim, universo, quem são as pessoas que podem contribuir comigo nessa situação? Não é eu ficar pensando aqui quem é que pode me ajudar. Eu estar aberta para eu receber isso através da minha intuição, vamos colocar dessa forma. Quem são as pessoas que podem ser contribuição naquela situação para mim? E quando eu comecei a usar essas ferramentas, eu lembro que um dia aconteceu o seguinte. Eu fui no shopping com meu filho Miguel. E aí no primeiro piso do shopping, entre muitas coisas que aconteceram, tá, gente? Porque eu comecei a atualizar, tipo assim, vaga na garagem, chegar e tá tá tudo lotado no estacionamento e tem uma pessoa saindo na hora que eu tô chegando. E aí eu comecei, cara, essas ferramentas funcionam. Só que eu entrei nessa masturbação mental do cara, será que realmente funciona ou será que eu tô ficando doida e achando que tudo é lei da atração agora, que tudo são as perguntas do Axis? Então eu comecei a receber presente, receber bônus, receber esses sinais, mas eu comecei a me questionar muito. E aí, nesse dia que eu fui no shopping, no primeiro piso, eu lembro que eu achei R$100 no Top Shopping, gente, aqui em Nova Iguaçu. Eu achei R$100 e eu falei, uau, universo, o que mais é possível agora? Como pode melhorar tudo isso? E aí, quando eu cheguei no segundo piso do Top Shopping, que eu fui comprar água lá no Bob's, na hora que eu fui pagar a água pro meu filho, eu vi uma nota fiscal enrolada assim no chão, no caixa, e aí tinha um troco enrolado naquela nota. Ali eu falei, cara, isso aqui é um sinal do universo de que essas ferramentas, elas realmente funcionam. Porque, gente, vamos combinar que não é comum a gente achar dinheiro na rua. Como pode melhorar isso? Você achar dinheiro 2 vezes no mesmo dia, 2 vezes seguidas e no mesmo ambiente. Eu falei, cara, isso aqui é um sinal claro para mim do universo de que essas ferramentas elas realmente funcionam. E foi justamente assim que eu escolhi fazer a minha primeira classe de barras de Axis. E quando eu fui fazer minha primeira classe, gente, eu nunca tinha corrido barras, eu nunca tinha recebido uma sessão de barras, né? E a classe foi tão incrível, foi tão grandiosa, foi tão, assim,
que naquele dia eu escolhi me tornar uma facilitadora. Naquele dia eu escolhi levar essas ferramentas para o maior número de pessoas que eu pudesse. E é exatamente isso que eu venho fazendo desde então, e é exatamente por isso que eu estou aqui hoje. Se vocês vão escolher, é o livre-arbítrio de vocês, né? Mas o meu compromisso hoje é levar para o maior número de pessoas uma possibilidade diferente. É levar para o maior número de pessoas a informação de que uma possibilidade diferente do que essa realidade diz que existe. Então, essa realidade, ela diz pra gente que tudo só vem pra gente através do sacrifício, do trauma, do drama, que tudo é difícil, que se não tiver sacrifício não tem resultado, que se não tiver sacrifício você, enfim. E o Axis, ele traz pra gente exatamente o contrário, que tudo na vida pode vir com facilidade, com alegria, com diversão, se nós estivermos em permissão. Então, como tudo pode ser mais fácil, leve e divertido, né? Antes de eu ir pro próximo passo, pro próximo sinal, eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, ver o que vocês estão deixando aqui. Pode POC na masturbação mental, sim. Como pode? Gente, o Pode POC é uma ferramenta do Axis chamada enunciado aclarador. Vocês têm vídeos, vocês têm um vídeo lá no YouTube do Dr. Den e da Simone Milazas explicando que ferramenta é essa. É uma ferramenta que você aprende dentro do curso de barras, que ajuda a gente a destruir e descriar tudo aquilo que está causando limitação na nossa realidade. Ó, a Mika colocou aqui, quando você tenta responder, você só limita, só pergunta e se abre para receber as infinitas possibilidades. É exatamente sobre isso, gente, porque uma resposta é sobre uma forma certa de fazer alguma coisa. Então, a intenção das perguntas no Axis não é chegarmos a uma resposta, é chegarmos a uma conscientização e continuarmos nas perguntas. Então, eu recebi lá o dinheiro, os R$100, e aí eu continuar perguntando ao universo como pode melhorar isso aqui pra mim hoje. O que mais é possível, né? Que presentes mais eu posso receber hoje, agora, que eu nunca recebi antes, né? Sim, gente, a live vai ficar gravada. Quem não conseguir assistir ao vivo aqui agora, é só assistir depois. Depois que você assistir, deixa nos comentários quantos pontos vocês fizeram, tá? A Cleo botou aqui, foi onde tudo começou. Será que a vida é só trabalhar? Também é aceitar ou continuar tudo isso todos os dias. Exatamente. Então, para Cleia também começou lá com esse questionamento, né? E aí, gente, o terceiro sinal de que você está despertando é que você vai perceber que você começa a ficar mais sensível, você começa a ficar mais presente com os sinais do universo. E isso quer dizer o quê? Que você, a tua intuição, ela começa a ficar mais aflorada, você começa a perceber as coisas com mais facilidade. Então hoje, gente, eu tenho muito mais facilidade de, por exemplo, de chegar num ambiente e perceber a energia daquele ambiente, de estar conversando com uma pessoa e de perceber o que está por trás das palavras daquela pessoa. E quanto mais consciente você tá, mais vocês vão perceber a distância que existe entre o que as pessoas falam e o que elas realmente querem dizer. Então, você já tá nesse momento que você tá mais sensível? Você já tá nesse momento em que a tua intuição ela tá mais aflorada? Onde você não sabe explicar muito o porquê, mas você vai percebendo de uma forma meio que intuitiva que o caminho é por aqui, que o caminho é por aqui, que isso você deve fazer, que isso talvez não seja o momento. Então, isso foi uma das coisas que começou a acontecer muito forte pra mim. Se você já está vivendo essa fase, deixa um aqui nos comentários. Se não começou a acontecer ainda, deixa o dois e tá tudo certo. Só que você só vai somar um, tá? Outra coisa que começou a acontecer, gente, foram a mudança de hábitos. Uma das coisas que começou a acontecer comigo quando eu comecei a receber frequentemente as sessões de barras e
Barras, para quem não sabe, é uma ferramenta de expansão de consciência que limpa pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na nossa realidade, cria pontos de vista fixos que a gente tem. Então a gente começa a escolher as coisas de uma forma diferente. Eu lembro que uma mudança muito forte que aconteceu comigo do ano passado para cá foi, por exemplo, em relação ao açúcar, né? Eu tinha uma necessidade muito grande de comer doces todos os dias. Eu precisava, depois do almoço, eu tinha que comer um docinho. Eu, inclusive, vivia repetindo que eu era uma formiguinha. E daí eu comecei a perceber, depois que eu comecei a receber as ferramentas, depois que eu comecei a acessar mais consciência, que isso deixou de fazer sentido pra mim, sabe? E não é sobre você fazer dieta, tá, gente? É sobre você perder essa necessidade. É sobre você, de repente, você começar a escolher se alimentar de uma forma diferente. Você começa, de repente, ter mais consciência na alimentação. Você começa a escolher práticas que estão mais alinhadas com a natureza. Então, uma das coisas que eu percebi é que eu comecei a curtir muito mais, por exemplo, fazer trilhas. Antes, quando eu tava na CLT, eu adorava ir pro shopping, passear. Nossa, o shopping pra mim era assim, era um passeio pra mim. Hoje, pra mim, não faz o menor sentido, sabe? Pra eu ir no shopping é só quando eu realmente tenho que comprar alguma coisa. Então, você vai começar a perceber que você vai começar a escolher de uma forma diferente e que você vai começar a escolher coisas que são mais saudáveis, coisas que vão te conectar mais com a fonte, coisas que vão te conectar mais com a natureza. Então, de repente, você começa a perceber que você começa a querer andar mais descalço, sentir mais a terra. Você começa a ter escolher de uma forma diferente. Já aconteceu com vocês, gente? Se já aconteceu com vocês, deixa um aí nos comentários para eu poder saber que vocês já estão nessa fase ou já passaram dessa fase. E lembrando, gente, que é um processo, tá? Então, às vezes, ele vai acontecer, né? Como é um processo, você vai sentir mais ou menos, né, esses sinais e você vai perceber que com o tempo eles vão se intensificando. Com o tempo eles vão ficando cada vez maiores, vão ficando cada vez mais fortes. Uma outra coisa, gente, que é muito comum dentro do processo de despertar, e eu acho que é uma das coisas que mais faz a gente se sabotar, é o afastamento de pessoas. Porque você vai começar a perceber que você começa a não ter mais vontade de estar perto de pessoas que antes você tinha muita afinidade. E por que isso acontece? Então você vai perceber que você vai começar a se afastar de amigos seus e amigos seus vão começar a se afastar de você. E isso também muitas vezes vai acontecer com parentes. Então eu escuto muito isso e eu também passei por esse processo. Por quê? Quando você começa a expandir a sua consciência, você começa a escolher de uma forma diferente, você começa a ter gostos diferentes do que você tinha antes. Algumas coisas começam a não fazer mais sentido. Então, de repente, antes você bebia e agora você não tem mais vontade de beber. E eu não tô dizendo, gente, que todo mundo que tá nesse processo de despertar, que tem que parar de beber, não é nada disso. Eu, Dani, não escolho, tá? Mas tá tudo bem se você ainda tá escolhendo. Mas eu escuto muito isso. Dani, eu bebia muito, agora eu não tenho mais vontade de beber. E, inclusive, tem pessoas que param completamente, né? Elas não têm mais vontade nenhuma de consumir o álcool, né? E isso acontece em relação a várias coisas. Então, gente, o que vai acontecendo é que nós emitimos uma frequência no universo. Cada um de nós aqui tá vibrando numa frequência. Então, imagina um rádio, uma estação de rádio. Você mudou a frequência, você vai mudar a estação. E aí imagina que a tua família, os teus parentes, os teus amigos, eles estão numa frequência aqui, sei lá, 99,7 e você tá numa frequência 100,5. Então, percebe que começa a criar um gap, começa a criar uma distância, começa a criar um abismo, né, entre você e essas pessoas. E aí muitas pessoas se auto-sabotam aqui. Por quê? Porque elas estão tão apegadas que elas não querem perder essas pessoas, que elas não querem se afastar dessas pessoas.
Só que eu não tô dizendo, gente, que você vai ter que se separar e que você vai ter que deixar essas pessoas para trás. Eu tô só trazendo uma consciência de algo que é muito comum acontecer nesse processo de despertar e que pode acontecer com você também. E que talvez o teu desafio seja justamente você descobrir como continuar incluindo essas pessoas, mesmo você já estando numa outra frequência, mesmo você já estando numa vibração diferente do que essas pessoas estão, né? Porque algumas pessoas a gente escolhe que continuem na nossa vida, né? Por N questões, por N motivos. Mas é sobre você ter essa consciência. E desapegar, gente. Desapegar, você entender que teu filho, ele não é teu filho. Ele está como seu filho nessa realidade, né? Mas lá na igreja, né, eles vão falar que a salvação é individual, né? Hoje eu não tenho nenhuma religião, hoje eu não faço parte de nenhuma religião. Mas hoje a consciência que eu tenho é que o processo de despertar, ele é individual. Nós temos pessoas que podem nos acompanhar nesse processo. Mas lembra que no hospital a gente não tem cama de casal, não tem caixão de casal, né? A gente nasce sozinho e a gente vai morrer sozinho também, né? Então existem pessoas que podem nos acompanhar nessa jornada aqui. Mas o nosso filho, ele não é nosso filho. É um ser que escolheu vir com a gente e que está em processo de evolução assim como nós estamos e que vai continuar esse processo, né? Independente da gente. Então, são pessoas que a gente está preparando para a vida, a gente está preparando para o mundo. Então, o marido não é seu marido, né? Está como seu marido nesse momento, nesses 10 segundos, é uma pessoa que está escolhendo dividir a vida com você, né? Amanhã isso pode mudar, você pode mudar, essa pessoa pode mudar. Então, uma das coisas que a gente vai ser confrontado nesse processo de despertar é justamente esse desapego, né? E eu vivi isso, assim, gente, da forma mais dolorosa, né? Quem me conhece aqui sabe também que eu passei pela perda de pessoas que eu amava muito. Então, tive que desenvolver toda essa consciência, né? De que não somos, estamos, de que a vida, ela continua além disso aqui, além da matéria, de que não é um corpo físico que separa a gente, de que a distância, né, ela é uma ilusão, que às vezes a gente está muito mais conectado com uma pessoa que está do outro lado do mundo do que com uma pessoa que mora dentro da nossa casa, que às vezes por afinidade a gente não consegue se conectar emocionalmente, a gente não consegue se conectar com essas pessoas, né, por N motivos. Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, sobe um aqui nos comentários e vai anotando isso aí. E aí o lado bom disso tudo também é que você vai perceber que quando você vai expandindo e elevando a sua consciência, você também vai começar a se conectar com pessoas que estão nessa mesma frequência que você. Então também vão começar a surgir pessoas na sua vida que estão mais alinhadas com quem você é agora, com essa tua nova frequência, com esse teu novo padrão de vibração. Outra coisa que vai começar a acontecer, se você não sabotar o teu processo de despertar, é que vão começar a chegar para você informações novas, coisas que você nunca tinha acessado antes. E muitas vezes a gente fica assim, poxa, eu queria ter aprendido sobre isso antes. Gente, tá tudo certo o tempo inteiro, né? A gente só acessa as coisas quando a gente está pronto para acessar. Sempre que vem uma pessoa para o curso de barras, eu falo, essa era a hora. Porque a ferramenta, ela só chega para você quando você tá pronto para poder receber. Gente, o mestre, ele só se apresenta para o discípulo quando o discípulo tá pronto. E aí, lembra dos desafios que eu falei lá no início dessa live, né? Que a gente começa a ter situações que a gente ainda não é capaz de lidar. Os professores, que são as pessoas, as situações que vão se apresentar diante da gente, a gente acha que a gente não é capaz de lidar com aquilo. Mas, cara, se você tá vivendo um problema, né? Se você tá vivendo uma situação interessante na sua vida agora, saiba que você sim tem capacidade de lidar com isso. Porque a gente não recebe, gente, nada maior do que aquilo que a gente tá pronto para poder superar,
Só que aí entra lá o livre-arbítrio, né? De você escolher o que você vai fazer com isso, tá? Dentro da sessão de barras, inclusive, tem um ponto específico que a gente ativa, que é um ponto que se trata de se abrir para tudo aquilo que a gente definiu que é um mistério no universo que a gente não pode acessar. E uma das coisas que começa a acontecer quando a gente começa a receber sessões de barras e começa a acontecer de uma forma muito dinâmica é exatamente isso. Começam a aparecer para você informações que você nunca tinha acessado antes. Tá acontecendo com vocês? Você, caramba, nunca ouvi falar sobre isso. Caramba, nunca ouvi falar sobre isso. Deixa eu ler isso aqui, deixa eu assistir essa live, deixa eu pesquisar mais sobre esse assunto e entender aqui como que tá isso. Se tiver acontecendo isso aí com você, deixa aqui o 1 nos comentários. Se não tiver acontecendo ainda, saiba que vai começar a acontecer. Porque isso faz parte do processo de despertar, tá? Outra coisa que começa a acontecer é que você começa a ter cada vez mais consciência do seu ego e consciência do todo também. Então você começa a despertar para uma consciência de que você está aqui por algo maior e você começa a perceber em você aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você ainda precisa evoluir. Então, quando a gente tá na total inconsciência, o que acontece é que a gente acha que nós estamos certos e tá todo mundo errado. Então, você tem uma treta com o vizinho, você acha que o vizinho é que é errado, que o vizinho é que é implicante, que o vizinho é que é chato. Quando você tá nesse processo de despertar, você começa a olhar para dentro. E você começa a perceber, opa, o que eu preciso trabalhar dentro de mim que tá fazendo com que esse vizinho chato apareça na minha vida, com que essa situação ela se manifeste na minha realidade. Então você começa a ter essa consciência, sabe? De que tem coisas dentro de você que você ainda precisa trabalhar. E aí você começa a ter essa consciência, esse senso de propósito, você começa a ter muito mais forte esse senso de missão, mesmo que você não tenha clareza ainda do como, tá? O que você, como que você pode contribuir com as pessoas, mas você começa a perceber que você está aqui por algo maior. Então, gente, durante muito tempo eu não tive clareza sobre isso, eu ainda patinava, mas dentro de mim já era muito forte essa consciência de que eu estava aqui por um propósito, de que eu estava aqui porque eu tinha uma missão, de que eu estava aqui porque tinha algo maior do que os meus interesses pessoais para estar aqui. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Um outro sinal, mais 2 sinais, tá, gente? Para poder finalizar aqui essa parte dos sinais. Um outro sinal, você começa, por conta desse distanciamento, muitas vezes você começa a se sentir sozinho nessa jornada, mas você começa a perceber também que você está sendo ajudado. Ao mesmo tempo que você começa a se sentir mais sozinho fisicamente nessa realidade da terceira dimensão, você começa a ter uma consciência de que até por você fazer parte desse algo maior, de que você está o tempo inteiro sendo ajudado. Então, uma das coisas que eu comecei a acessar muito fortemente nesse processo de despertar foi perceber isso, que o tempo inteiro eu estava recebendo ajuda, que eu, em momento algum, de todos os desafios que eu vivi na minha vida e que eu venho vivendo, que eu venho enfrentando, porque é um processo, né? Eu sempre percebo a presença da espiritualidade. Eu sempre percebo a presença dos seres de luz que estão me acompanhando nesse processo e que tem me ajudado em absolutamente tudo, que tem contribuído comigo em absolutamente tudo. Então, quando o calo aperta ali, uma das coisas que eu faço é justamente, assim, primeiro, agradecer, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, sabe? Eu lembro muito, me veio aqui agora, né? Um poema muito antigo, que é o da Pegadas na Areia, né? Que é nos momentos mais difíceis da vida, onde a gente achou que a gente estava sozinho,
foram justamente os momentos em que a gente mais recebeu ajuda, os momentos em que a gente mais foi carregado no colo, foram os momentos em que a gente mais foi amparado pela espiritualidade, pela que cada um chama de um nome, tá, gente? Tem gente que chama de equipe espiritual, tem gente que chama de mentores, né? Algumas pessoas trazem mais essa consciência do anjo da guarda. O que eu acredito hoje é que nós temos, né, e o Axis fala sobre isso, sobre equipe de contribuição. Nós temos uma equipe de contribuição, né? E é isso que eu acredito hoje. Que a gente recebe muita ajuda e recebe ajuda o tempo inteiro. Ó, a Dai colocou assim, ó, às vezes as pessoas nos deixam, nos deixam irritados, acho que é irritados, não? Para que tenham a nossa atenção. Então, o certo é se afastar de quem tira a nossa paz. Aí, Dai, ó, a gente vai voltar naquilo que eu tava falando lá no início da live. Nunca é sobre o outro, gente. Nunca é sobre o outro. Se uma pessoa te deixa irritada, é porque tem algo dentro de você que precisa ser trabalhado, que não foi trabalhado ainda. E enquanto você não perceber o que é, e enquanto você não liberar isso em você, de uma forma que isso não te afete, vão aparecer outras pessoas muito semelhantes com essa que você se afastou para trazer a mesma situação para você. Porque lembra, gente, lá do videogame? Para você ir para o próximo nível, você vai ter que aprender a lidar com as questões que você ainda não sabe lidar. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu tinha muita dificuldade com deboche. Muita. Nossa, se tem uma coisa, gente, que me tirava do sério, que me tirava da consciência, era o deboche. E aí, o que acontece? Enquanto você não aprende a lidar com isso, o universo ele vai mandar mais pessoas debochadas para você. Olha como pode melhorar trabalhando isso dentro da gente, né? E o que mais é possível. E aí, gente, sintomas físicos pra gente finalizar essa parte dos sinais. Muitas vezes você vai começar a perceber zumbidos no ouvido. É muito comum, tá? As pessoas que estão nesse processo de despertar sentirem, na verdade, um zumbido que, na verdade, não é como um barulho, mas é muito mais como uma vibração. Você percebe como se tivesse algo aí vibrando dentro da sua cabecinha, né? E isso muitas vezes está ligado ao despertar da nossa glândula pineal, né? Muitas vezes você começa a sentir uma pressão aqui na testa. Muitas pessoas que estão nesse processo de despertar relatam isso. Uma pressão no topo da cabeça. E muitas vezes, gente, depois quando você começa a escolher classes, quando você começa a escolher ferramentas de expansão de consciência, que são ferramentas de limpeza, de crenças, enfim, de tudo aquilo que você ainda precisa liberar, você vai passar por processos de catarses. E muitas vezes esses processos eles são físicos. Para cada pessoa acontece de uma forma. Mas muitas pessoas vão relatar catarses de você ter processos onde você tem vômito, onde você tem diarreia. Muitas vezes são catarses onde você tem uma vontade assim de chorar. Então, para cada pessoa é de uma forma. Às vezes você vai passar por momentos em que você vai querer ficar mais recolhido, onde você não vai querer tanto contato com outras pessoas. Vocês já passaram por esse processo? Ou estão passando? Ou percebe que tá aí na caminhada? Se tiver, deixa aqui nos comentários e aí a gente volta lá na questão de sustentar o desconforto, porque, gente, catarse não é gostosinho, né? Mas é o que se requer, né? O que você ainda precisa limpar para poder ir para o próximo nível? Quando você come algo estragado, né? Às vezes a melhor forma de você melhorar é você colocar isso para fora. E quantas coisas podres você colocou para dentro de você? Às vezes músicas que você gostava de ouvir, livro, televisão. Quantos anos você passou assistindo televisão, gente? Eu tô na faixa aí dos 40. Eu vim de uma geração onde a televisão ficava ligada o tempo inteiro na sala, implantando um monte de coisa ali na nossa cabecinha, um monte de pensamento de merda, de titica, né?
E aí a forma mais fácil de limpar é passar por uma catarse. Então você pode ficar um tempão para poder colocar tudo isso para fora, né? Ou você pode sustentar o desconforto, passar pela catarse e limpar isso de uma forma mais rápida. Vai ser gostosinho? Não, não é gostosinho. Mas depois que você limpa, lembra lá da faxina, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil, né? Porque, gente, como que você vai encher de água limpa um copo que tá cheio de água suja? Então percebe que muitas vezes você precisa primeiro passar por esse processo de limpeza antes de você começar a receber as novas informações, antes de você começar a receber do novo na sua vida. E é sobre isso. Então, gente, o que fazer para poder passar por esse processo de uma forma mais fácil, de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida? Primeiro, continuar estudando, buscando informação, né? Porque quanto mais a gente aprende, quanto mais consciente a gente vai ficando do que acontece, do que não acontece, mais a gente vai entendendo como as coisas realmente funcionam e a gente para de se desesperar com os processos, né? Eu agora estou fazendo um desafio chamado Desafio Co-Criando as Minhas Escolhas, que é um desafio baseado nas 7 leis herméticas, baseado no livro O Kybalion. Essas 7 leis herméticas, gente, elas são consideradas axiomas, são consideradas verdades universais que podem ser comprovadas através da observação da natureza. São leis que regem essa realidade. Então, quando eu aprendi, quando eu comecei a entender como essa realidade realmente funcionava, começou a ficar muito mais fácil lidar com as situações. Então, uma das leis, né, a gente já estudou sobre a lei do mentalismo. Se você escolher participar do desafio, ainda dá tempo, tá? São 7 encontros, são 7 leis, são 7 exercícios, 7 semanas juntos. Ali a gente tem um grupo de suporte no WhatsApp. Manda pra mim, eu escolho, que eu te passo todas as informações, mas manda depois que terminar a live, tá, gente? Pra eu poder conseguir acessar e responder vocês. E aí, gente, uma das leis que a gente estuda, por exemplo, é a lei do fluxo e do refluxo, né? Então, a lei do fluxo e do refluxo, por exemplo, a gente pode observar através do movimento das marés. Então, tudo que vem, vai, tudo que sobe, desce, tudo que nasce, morre. Essa lei do fluxo e do refluxo, por exemplo, quando você começa a entender sobre essa lei, você entende que quando você tá lá no fundo do poço, quando você tá no buraco, quando tá tudo ruim, você pode acalmar o seu coração. Por quê? Porque pela lei do fluxo e do refluxo, a tendência é aquilo melhorar, né? Você começa a entender que nada aqui é eterno, que tudo que a gente está vivendo é passageiro, que vai passar. Então você para de se desesperar. Então, quando você vai estudando, você vai entendendo como as coisas funcionam e isso vai tornando esse processo mais fácil. Segunda prática que vai te ajudar muito nesse processo de despertar, gente, a prática da meditação. Dani, não consigo meditar, tenho muita dificuldade. Gente, meditação é treino, né? Eu falo que oração é você conversar com Deus. Meditação é você deixar Deus conversar com você. É você silenciar a tua mente, que tá o tempo inteiro aí, ó, falando um monte de titica na tua cabecinha. Pra quê? Pra você se permitir se conectar com essa consciência infinita, com essa consciência do todo. É você deixar essa consciência maior falar com você. Sabe? Só que às vezes a gente tá tão na agitação, tem tanto barulho na nossa mente que a gente não consegue ouvir, né, o que Deus está falando com a gente não consegue ouvir o que essa consciência está trazendo para a gente. Então, quando a gente começa a ter práticas diárias de meditação, esse processo ele vai ficando muito mais tranquilo, ele vai ficando muito mais ameno, né? A gente vai passando pelos processos, pelos desafios de uma forma muito mais fácil, né? Tem várias, a outra coisa que você pode fazer é usar as ferramentas, né? Então, vocês me vêm falando muito aqui sobre as barras de Access, né? É uma ferramenta que eu uso muito, mas não é a única ferramenta que eu uso, gente. Eu uso várias outras ferramentas do Access. Já falei aqui muito das perguntas, do a quem pertence isso.
Faça o exercício do timo e uso ferramentas fora do Access também, como o Ho'oponopono. As afirmações eu sou, do livro de Saint Germain, do livro de ouro de Saint Germain. Uso muitas ferramentas energéticas. Então é você usar todas essas ferramentas para serem contribuição dentro desse teu processo de despertar. Então, por exemplo, às vezes quando você está passando por uma catarse, às vezes quando você está passando por uma situação interessante, né, que você está lá no meio do caos na sua vida, são ferramentas que vão te ajudar a você sair melhor desse processo. Quarto passo que vai te ajudar muito: selecione os seus ambientes. E aí, quando eu tô falando de ambientes aqui, gente, eu tô falando de pessoas também, né? Escolha estar no meio de pessoas que são pessoas que estão buscando a mesma coisa que você está buscando. Isso vai tornar o teu processo muito mais fácil, sabe? Você ter pessoas com quem você pode conversar, pessoas com quem você pode compartilhar aquilo que você está vivendo e que vão saber contribuir com você, não de um espaço de julgamento, sabe? Mas de um espaço verdadeiro de contribuição, porque muitas vezes são pessoas que já passaram pelo que você está passando agora. São pessoas que vão buscar te acolher, são pessoas que vão buscar ali te dar a mão, cara, vambora, isso aqui vai passar, isso aí que você tá vivendo é passageiro, isso aí eu já vivi e vai passar. Então, gente, os ambientes, né, eles são muito fortes, eles são muito poderosos. É muito difícil você mudar um ambiente, é mais fácil um ambiente mudar você. Então, se você está buscando mudança, busque também mudar de ambiente. Lembra lá, você, né? Você começou a escolher que você quer emagrecer, que você agora quer ter uma vida saudável, que você quer fazer atividade física. Onde vai ser mais fácil você conseguir atingir esse objetivo? No meio de pessoas sedentárias ou no meio de pessoas que já têm uma vida saudável? No meio de pessoas que já estão escolhendo uma alimentação saudável? No meio de pessoas que já estão buscando fazer atividade física? Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Deixa um aí nos comentários, porque é sobre isso, sabe? Se você continuar convivendo com pessoas que só reclamam, a tendência é você ter um desafio muito maior de você parar de reclamar. Porque sem querer você acaba entrando no ciclo do aham. A pessoa tá reclamando, você tá aham. Porque você não quer ser, às vezes, desagradável com a pessoa, né? Você não quer ali... E muitas vezes de forma inconsciente você acaba entrando na mesma vibração e na mesma frequência daquela pessoa. Ela começa a reclamar e aí você, é verdade, tá muito difícil mesmo. Nossa, tudo errado nesse país, nada dá certo, nada funciona, muito difícil. E aí daqui a pouco você tá se alinhando e concordando com a pessoa, né? E por último, gente, mas não menos importante, o que mais vai te ajudar nesse processo de despertar é a autorresponsabilidade. É entender que nada tá acontecendo com você. Não tem nada a ver com o vizinho, não tem nada a ver com o marido, não tem nada a ver com a tua mãe, não tem nada a ver com ninguém. Cara, bateram no teu carro. O que você precisa mudar em você que criou essa batida desse carro? Gente, nada tá acontecendo. Tudo tá sendo criado. Então, quanto mais rápido você trouxer o conceito da autorresponsabilidade, mais rapidamente, melhor, mais fácil você vai passar por esse processo. Esquece o outro. Você não tá aqui para melhorar o teu filho, você não tá aqui para melhorar teu marido, você não tá aqui para melhorar a tua irmã. Você tá aqui para se melhorar. Só que olha só que coisa incrível que acontece. Quando a gente escolhe se melhorar, quando a gente escolhe usar as ferramentas, quando a gente escolhe ser a ferramenta, quando nós escolhemos expandir, nós somos o verdadeiro convite para que outras pessoas possam escolher isso também. Ninguém vai escolher, gente, expandir a consciência porque você falou que expandir a consciência é legal. Mas as pessoas, elas vão começar a escolher isso quando elas começarem a perceber a mudança que você viveu na sua vida.
Então, quando a gente tá verdadeiramente escolhendo e a gente começa a se melhorar e a gente começa a escolher ser mais feliz e a gente começa a atualizar a nossa realidade financeira, a nossa realidade com o dinheiro, a nossa realidade com o nosso corpo, quando a gente começa a escolher ser feliz de verdade, a reagir às coisas e às situações de uma forma diferente, as pessoas começam a olhar pra gente, começam a falar, caramba, Dani tá diferente. Nossa, olha como a Dani era e como a Dani tá agora. E é aí que você passa a ser o verdadeiro convite. Então para de querer convencer as outras pessoas e começa a trazer essa autorresponsabilidade, começa a trabalhar em você e começa a continuar escolhendo isso, porque gente, não é sobre o que você escolhe uma vez. Ninguém se torna o número 1 do mundo treinando um dia. Essa pessoa ela se torna um número 1 do mundo porque ela escolheu treinar todos os dias. Ninguém chega no topo da montanha porque escolheu dar um passo. Mas se você continuar escolhendo, porque é sobre isso, gente, e essa live é exatamente sobre isso. Não é o que você escolhe, não é o que você escolheu lá atrás, é o que você continua escolhendo. E o que é o desconfortável para você hoje? Porque é exatamente aquilo que você ainda não escolheu o que vai te levar para o teu próximo nível. E continuar escolhendo isso continuamente. Gente, durante muito tempo eu procrastinei a produção de conteúdo. Durante muito tempo eu procrastinei fazer isso que eu tô fazendo aqui agora nessa live, que é compartilhar aquilo que eu sei. Sabe? E chegou um momento que eu acessei a consciência que era justamente esse o desconforto que eu precisava enfrentar. Só que se você não começar, se você não der o primeiro passo, você nunca vai chegar lá no topo da montanha, sabe? Se você não escolher ir pra academia hoje, você nunca vai chegar no corpo que você quer ter. Mas não é fazer uma vez, gente, e achar que no dia seguinte a tua barriga tem que estar trincada, porque não vai ficar trincada no dia seguinte. E expandir a tua consciência é a mesma coisa, sabe? Não é o que você vai fazer um dia, é o que você vai escolher fazer todos os dias, todos os dias. E tudo nessa realidade vai vir para poder te paralisar. E aí, o que você vai continuar escolhendo? Então, é sobre isso. Meus amores, quem estiver escolhendo expandir a consciência, entender como essa realidade funciona, venha para o desafio. Gente, o desafio tem um investimento de R$67, gente. 7 encontros. Você tem acesso a 1 ano de acesso à gravação. Grupo de suporte no WhatsApp. São 7 semanas aí de desafio. 7 semanas comigo. 7 oportunidades de estar comigo lá ao vivo. Se não puder estar ao vivo, os encontros são toda terça-feira às 21 horas. Então amanhã a gente vai ter um novo encontro. Acontece pelo Zoom, tá? Se você não puder estar ao vivo, você pode assistir a gravação e ir fazendo os exercícios, porque, gente, lá tem exercício prático, né? Não é só sobre você aprender, porque conhecimento sem aplicação também não serve para nada, é só um desperdício, tá? Mas como que você pode colocar tudo isso em prática na sua vida para que tudo isso que a gente trabalha lá dentro do desafio possa te ajudar a co-criar a realidade que você realmente gostaria de viver. E se você está escolhendo dar um passo ainda maior, venha para o próximo curso de formação em barras de Axis, né? Barras é uma ferramenta de expansão de consciência que mudou a minha vida, que vem mudando a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. Hoje o Axis está presente em mais de 180 países e como pode melhorar ainda mais tudo isso. Sábado agora, dia 9 de novembro, tem curso de barras de Axis no centro do Rio, só tem mais 2 vagas para essa classe. No dia 23 de novembro eu vou estar no Recreio e no dia 8 de dezembro a minha última classe de barras de Axis desse ano. Gente, 2 meses apenas para a gente finalizar o ano. O que você pode escolher agora que você ainda não escolheu, né? E se esse for o início de algo ainda mais grandioso na sua vida? Bora! Meus amores, gratidão por vocês terem ficado até aqui. Se ficou qualquer dúvida, deixa pra mim no direct. Lembra de somar lá os pontos e deixar pra mim aqui nos comentários da live pra eu poder saber aí em que estágio você está e eu saber que você assistiu essa live até o final também, tá? Beijo, beijo e bora que bora, até a próxima.